A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Muito bem, vamos iniciando nossa EBD Podcast EBD em Síntese, trazendo a lição de número 9, onde nós vamos estudar a respeito do tema Gog e Magog, um dia de juízo. Meus caros amigos professores, colegas professores, não se assustem se você achou essa lição difícil, porque também nós achamos difícil. Então, vamos compartilhar da mesma dificuldade, mas com a graça de Deus estaremos juntos para, de alguma forma, colaborar para o bom entendimento desta lição de hoje. E temos hoje aqui, no nosso grupo, na nossa participação, professor Raul Soares, a quem nós cumprimentamos com a paz do Senhor, professor Raul. Paz do Senhor, irmão João, paz do Senhor, irmã Amilde. É uma Paz do alegria estarmos Senhor. aqui mais uma vez para juntos meditarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Muito bem. E também nossa professora Amilde, né? Nossa maestrina aqui, que Deus abençoe e vamos juntos trazer essa lição. A paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, professor Raul, a paz do Senhor, professor João, e a todos os nossos irmãos que estão na audiência, né, do nosso podcast. Muito bem, esse é um trabalho do Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, um trabalho que é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo e toda a sua equipe, e nós estamos iniciando mais um podcast da série de lições de adultos. Estamos estudando no tema geral, tratando da justiça divina, com base no estudo do livro de Ezequiel, e hoje nós vamos chegar em um assunto bastante, como diria o saudoso pastor Raimundo João de Santana, palpitante, né? Que era um termo que ele gostava de usar, e vamos tratar do texto bíblico Ezequiel 38, Ezequiel 39. A lição de hoje nós vamos tratar daquelas profecias que ainda não se cumpriram em Israel. O livro de Ezequiel, ele tem momentos de profecias que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir na vida do povo de Deus, e essa lição de hoje vai trazer justamente um evento, né, de caráter escatológico, né, que vai nos levar a conhecer um pouco do juízo divino, não mais agora sobre a nação de Israel, porque nós já estudamos que Israel iria sofrer a deportação para a Babilônia, e toda aquela situação já, já anunciava como consequência dos caminhos escolhidos por Israel, por Judá especificamente, né? Israel já tinha sido cativo e já tinha sido disperso, mas agora nós vamos trazer o juízo sobre as nações, não é? É a lição de hoje. Então, essas profecias vão revelar em muito a natureza da relação de Deus com o seu povo, não é? Vamos tratar da profecia de Gog e Magog, não é? Que é uma daquelas que ainda vai se cumprir na história da humanidade. E nós lembramos aqui que um certo teólogo irlandês do século XIX, chamado Adam Clarke, um pastor metodista e teólogo, ele disse assim, que esta profecia é uma das mais difíceis do Antigo Testamento. Então, não se assuste se você for ensinar essa aula, e se você vai aprender essa aula, né? Vamos também compartilhar desses desafios juntos, tá certo? Então, vamos começar aqui primeiramente trazendo os objetivos da nossa lição, né? E que é identificar quem é Gog, identificar Magog, também explicar o contexto escatológico dessa profecia, e vamos também trazer o sentido da profecia, né, cumprida na Antiguidade Bíblica, tem levado alguns céticos a argumentarem que essa profecia foi escrita depois do fato acontecido, e com relação às profecias messiânicas não há como defender esse pensamento. Nesta lição, nós vamos aprender que as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, muito mais agora com Israel no centro do mundo, né? E tem um versículo que diz aqui,
não é? O centro da Terra, não é? No meio da Terra. O meio da Terra significa o centro da Terra. E o centro da Terra, né? No original é umbigo, né? Tem aquela expressão que o pessoal diz assim, fulano só olha para o umbigo dele, né? Como se ele estivesse centrado em si mesmo. Então, Israel era o umbigo da humanidade e não é o relógio de Deus contando, é lá Israel. Quando as coisas estão acontecendo, a gente tem que olhar para a figueira que está florescendo, né? Muito bem, nós vamos trazer agora, inicialmente, a professora Milde, tratando aqui justamente do tópico 1, que é a respeito, a primeira parte, que trata a respeito da identidade desses povos invasores. E o que é o contexto da lição desse domingo, meus caros alunos e professores, vai tratar de Gog e Magog, né, que vão, o líder e um conglomerado de nações, né, uma coalizão de nações, inclusive aqui na apresentação da lição, no ponto B, na motivação, tem uma expressão aqui que diz colisão das nações. Na verdade, não é algum erro de tipografia ali, né, de digitação, não é colisão de nações, é coalizão de nações. Faltou a letra A, né, irmão João? Faltou só a letra A. Faltou só a letrinha A. Então, essa coalizão de nações, né, sob a liderança de Gog, e a região de Magog, e outras que a gente vai estudar hoje, vai trazer, né, uma invasão sobre Israel, e a gente vai ver, a gente vai aprender o que vai acontecer. E assim, nós convidamos a nossa professora Amilde Praxedes para trazer essa primeira parte da lição, né, que vamos procurar aqui identificar esses invasores, professora. Quem são esses invasores que vão tentar invadir Israel e depois a gente vai ver o que acontecerá com eles, professora? É o seguinte, o oráculo que está diante de nós, ele tem várias partes, mas as principais são a primeira parte, é o capítulo 38 inteiro, em que o Senhor fala através de Ezequiel, que vai trazer esse povo todinho para os montes de Israel, e ele descreve como esse povo vem, né, cheio de muita pompa, de escudos, e até com arcos, com flechas, com todo tipo de armas que eles tinham, né, e que eles puderem apresentar-se em um confronto armado, assim, por terra, né, porque eles vêm para os montes de Israel. Não vai ser uma guerra assim como está se configurando nos tempos atuais, com drone, e com tantas outras coisas modernas, mas é uma guerra à moda antiga, não é? Com muita arma. Inclusive, no texto fala que os israelitas vão passar sete meses para enterrar o povo e também vão utilizar essas armas para fazer fogo. 7 anos. Nem 7 anos queimando, né? queimando para fazer 7 fogo. anos, 7 meses para sepultar, né? Isso, e 7 anos para queimar. 7 anos para queimar. É interessante. Aqui, esse capítulo 38, ele descreve todo o contingente que vem, né? Como vem, como... E o capítulo 39 já demonstra também as consequências da guerra, né? O que vai acontecer depois que esse povo for destruído. Porque o próprio Senhor diz nessa profecia que ele que vai atrair esse povo para o juízo, né? Vai trazer ele para o juízo. E aqui, esses invasores, segundo esta profecia, eles hão de guerrear antes da grande tribulação, que é um fato que a gente também não sabe exatamente quando vai ser, mas tudo indica que está muito próximo, né, pelos sinais, porque é interessante, quando a gente estuda sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento, ele, apesar de a gente dizer que é precedido de sinais, mas os sinais precedem a segunda vinda em glória. Porque o arrebatamento vai ser um evento muito rápido, iminente, e a igreja precisa estar pronta a todo momento,
independente se está vendo os acontecimentos ou não, mas a palavra adverte, né? Que a gente tem que olhar para a figueira, né? Para A todas gente, as áreas. professora Milde, a gente não Sim, pode esperar eventos acontecer, né? A gente tem que esperar Jesus, né? esperar Jesus, A vinda do Senhor é iminente e a gente tem que estar pronto para ir com ele. Porque esses eventos aí, eles vão acontecendo à medida que o Senhor for derramando sobre a terra os seus juízos, né? Inclusive, para a segunda vinda do Senhor, os céus serão abalados, muita coisa da natureza será abalada, e vai haver mutificação, não é, na terra, e é muito sofrimento para quem ficar na grande tribulação. E quem são esses invasores, né? No fim dos anos, como diz a palavra, né? Nós vemos na profecia de Daniel 7:25, esse povo, ele vem contra Deus e contra os seus santos. Eles vão invadir a terra de Israel, querem invadir a terra de Israel para destruir o povo de Deus. Eles já estão estabelecidos no seu território, como nós sabemos que Israel passou cerca de 1.800 anos para voltar para a sua terra, em 1900, depois da diáspora, né? Cerca de 1.800 anos, e em 1948 já tem mais de 70 anos que eles estão instaurados, estabelecidos no seu território. E segundo a profecia de Amós, eles não vão sair mais de lá. Depois que o Senhor restaura o seu povo, estabelece o povo, há uma promessa de que eles não serão mais arrancados de lá. Eles vão ficar. Porque o Senhor disse, eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Amós 9:15. Os irmãos podem conferir essa profecia. E nós vemos que no primeiro versículo aqui do texto diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então, vamos ver aqui quem são essas criaturas. Primeiro, Gog pode-se entender como um título, né? E é um título como César, como... Faraó, É claro que é um homem investido desse título, né? Que vem um príncipe de Meseque, é chamado príncipe de Meseque, é chamado príncipe de Meseque, que aqui na profecia ele é chamado de Gog. E pelos estudos feitos no Talmud e por outros lexógrafos, nós vemos que Rosh, melhor dizendo, Rosh em hebraico, significa chefe, príncipe, e ele é chamado aqui de Gog. É um título, né? E é um povo do norte, ele vem trazendo o povo do norte, porque ele era como se fosse um rei ou um dominador de vários povos ali, que inclusive fala de Meseque e Tubal. Ele é o líder da Meseque coalizão, né, irmã Amilde? é a coalizão. É o líder dessa É coalizão. o líder da coalizão, exatamente. E a gente vê que, pelos os estudos arqueológicos, estudos lexográficos também, que a gente fazendo as transliterações dos escritos que foram achados na Assíria, Meseque corresponde a Moscou, e Tubal corresponde a Tobolski. É uma raça jafista, daquela europeia e asiática ao mesmo tempo, porque os jafitas eles se desenvolveram ali pela Armênia e ao norte, ali mais próximo do Mar Negro, e eles se desenvolveram ali e foram se espalhando aquela raça toda e inclusive esse Tubal, ele é a Rússia asiática, o Tobolski, ele é correspondente a Tobolski.
a chamada, eram chamados sarmatas também, que era uma mistura de medos e citas. Atualmente são os russos, esse povo, os sarmatas, misturados entre citas e medos, uma mistura de muita gente, porque sempre que houve o império, houve mistura de raça, não é? Os assírios misturaram os povos, os romanos misturaram, os gregos misturaram. Aí fica, às vezes, difícil de ver, mas pelas inscrições, os estudiosos chegaram a essa conclusão, de que, inclusive, no grego, Moscou é chamado de Moscói, e Tubal é Tilbarenoi. Tilbarenoi. É no grego isso aí. E, de acordo com um estudioso chamado Bauman, Luz Bauman, eles são descendentes de Jafé, que a gente já falou, né, no começo. São descendentes de Jafé, que habitaram ali na região do Cáucaso. Hoje, onde é que está a Rússia, né? É nessa região do Cáucaso, ali mais para cima da Europa, ali muito próximo à Ásia e à Europa, não é? Ele fica naquela região ali. Bom, professora, Eles e habitaram resumindo, na então, região do Cáucaso, e que significa o quê? Forte de Gog. Interessante, não é? Esse nome, Cáucaso, que é a região dos russos, significa Forte de Gog, a tradução deles. e também, Não é professora, interessante? lembrando também, né, que esse conjunto confederado também tem as nações do sul, né? Aquelas, tem as do norte, que a senhora citou, né? E também tem aquelas do Exatamente. sul que também são previstas, né? É que Essa eles coalizão. falam sobre Cush, não é? Os Isso, persas, os etíopes. isso, Esses persas de hoje são os iranianos, né? isso. São os iranianos. Os etíopes é da Etiópia mesmo. E os Puti, ele é irmão de Cush. E habita praticamente as mesmas regiões. Cush, no tempo dos assírios, do Império Assírio, ele se estendia lá da Síria até a Etiópia. Tudo isso era a região de Cush. Eles se desenvolveram muito e eles ocupavam essa região toda. E fica justamente ao norte, né? E aqui fala também de Gomer. Gomer já são um povo assim, Do Mar Negro, descendente né? do Togarma, né? Togarma, que é um descendente também neto de Jafé, e eles são turcos e armênios, e também Sim. aparentados com os alemães. Os alemães. Germani. Então, a gente vê que é uma congregação muito grande que vem contra Israel, né? Do norte. Uma congregação Muito muito grande. bem. Então, só para os irmãos terem uma ideia, e resumindo, né, a gente vai ver a reunião de povos se reunindo, nações, para combater Israel, né? Pessoas, antes os inimigos mais pertos, que eram conhecidos, mas existiam, se levantarão inimigos distantes, né? Então, dentro da... E a gente vê Israel, hoje, trazendo já para o contexto de hoje, Israel é uma nação cercada por nações que se opõem a ele, né? Se opõe Né? contra E Deus. esse contexto, que já é futurista dessa lição de hoje, esses povos distantes, outras nações, além daqueles que já são conhecidos, que estão ali ao redor, outros vão participar dessa coalizão e vão se reunir para atacar Israel. Então, para a gente ver como Israel é séria a situação. Muito bem, eu queria convidar agora o professor Raul Soares para trazer aqui a compreensão a respeito dessa profecia e também detalhar mais um pouquinho essa figura do Gog, né, como a professora Milde já introduziu aqui, já colocou bem ele na cena, mas trazer mais alguns detalhes sobre Gog e a compreensão dessa profecia e assim fechando esse tópico de número 1, professor Raul. Professor João, professor Milde, essa profecia ela é muito interessante
porque aqui nós vemos, pela primeira vez no livro de Ezequiel, uma mudança de tom. Aqui nós temos que entender o contexto. Aqui nesse momento, Jerusalém já está destruída. E a partir do momento que Jerusalém está destruída, que está lá no capítulo 33, versículo 21, que foi no ano 12 do cativeiro, a profecia de Ezequiel ela começa a mudar de tom. E aqui, nesse capítulo 38 e 39, nós A nação já está vemos restaurada, né, a professor? nação está restaurada. Veja que eu quero chamar a atenção do professor para, como subsídio, né, porque aqui não é uma lição propriamente para o professor reproduzir ipsis literis, mas sim subsídios para que o professor colha as informações que nós estamos fornecendo aqui e, de alguma maneira, monte a sua aula para ministrar nas suas respectivas turmas. Então, aqui neste momento, a nação de Israel está restaurada. E é interessante que, quando a nação estava desviada de Deus, o próprio Deus se encarregava de fazer com que ela se voltasse para ele. Agora que ela está restaurada, as nações se unem para destruir o povo de Deus. Só que aí está um grande perigo para essas nações, porque Deus está no meio do seu povo. E aí jamais será abalado. E é o que acontece justamente aqui. E quando a professora Mil estava falando aí, eu achei interessante, como ela dizendo aí, né, das origens desse povo, e é interessante que os etíopes, que é Cush, né? Cush são os etíopes, como ela bem colocou, e os de Puti é a Líbia, ou seja, descendentes de Cam. Né? Então, nós vemos aqui descendentes de Jafé e descendentes de Cam lutando contra um outro irmão, que é Sem, de onde procede os israelitas, né? O povo de Deus. E é interessante aqui, 2 irmãos contra um irmão, que são os 3 filhos de Noé. E esse homem, essa figura, que vai ostentar esse título, esse Gog, que certamente é um habilidoso líder na arte da guerra, ele vai arregimentar essa numerosa nação incontável para combater o povo de Deus. Certamente, a bênção de Deus estará no meio do povo, e isso suscitará nestes povos, neste líder, principalmente, que ele vai liderar essa coalizão, esta aliança bélica para combater Israel, certamente essa prosperidade do povo de Deus vai chamar a atenção dessas pessoas, porque eles vão lá para saquear. Como diz aqui na profecia, eles vão para saquear, eles vão para tomar aquilo que é do povo de Israel, povo de Deus. Então, veja, como o povo está restaurado, a bênção de Deus está sobre o povo. Né? É muito interessante que quando nós, em outras oportunidades, a gente falou aqui sobre esse livro de Ezequiel, é um livro que a máxima as pessoas, Deus estava trazendo juízo ao seu povo, porque o povo se afastou de Deus, mas que Deus restauraria o povo e aqueles que se convertessem dos seus maus caminhos seriam também abençoados por Deus. E nós estamos neste momento, nesta profecia, estamos vendo isso, a bênção de Deus sobre o povo e o inimigo incitando nações para combater o povo de Deus. Aí daqui a pouquinho, irmão João, a gente continua, porque senão a gente vai falar muito aqui, tá certo? Tá certo. Bom, aqui, então, irmãos, para resumir, Gog também, no resumo geral, ele é o cabeça personificado das forças do mal que Exatamente. vem de encontro, né, ao povo de Deus. Então, Gog é uma figura que personifica o mal e vem contra o povo de Deus. Muito bem. E, então, vamos agora para o item número 2, né? Vamos tratar agora das figuras agora de Magog, né? Magog, que é uma região, né? O país, a região de Og, né? Professora Amilde, a senhora pode nos citar o que é esse Magog e aí qual é a participação dele nesse contexto e também a figura de Meseque e Tubal, né, que aparecem aí no início do capítulo 38? Ele é um descendente também, é um descendente de Jafé, como a gente já disse, né, um dos filhos de Noé.
e fala também desse lugar que a gente já citou no item anterior, do Cáucaso, né? A região do Cáucaso, que é o Forte de Magog, o Forte de Gog, chamado também Forte de Gog, e fica justamente ali ao norte da Armênia. É uma terra onde se desenvolveram os jafitas. Os jafitas, eles desenvolveram os europeus, são a partir deles que vieram os europeus e os asiáticos, né? São os povos ali que estão se estendendo por essa região, subindo para a Europa e também se estendendo para a Ásia, né? E esse caso aqui, ele está ali naquela Ásia Central, na Ásia Central. Uhum. Não A região é? do Mar Negro, né, professor? E Mar Cáspio, né, também, né? Hein? A região do Mar Negro e do Mar Cáspio, né? Na Mar Capadócia, Negro e né? Mar Cáspio. Exatamente. E esses povos aí são os citas que aparecem no Novo Testamento. Paulo fala bárbaros e citas, né? Esse povo era meio cruel, né? Não, eles eram Era um povo bárbaros, eles eram selvagens, eles eram cruéis. selvagens, os bárbaros É, principalmente, que não aprendia nem o grego, eles aprenderam, né? Os bárbaros, eles não sabiam nem a língua dos impérios que passaram por eles. Eles eram terríveis. E esse Magog, ele se dividiu em duas raças, né? Os jafitas europeus e os jafitas asiáticos. E eles vão estar na coalizão, reunidos, né? Reunidos. Aqui fala mais sobre a região, porque se diz príncipe de Meseque e de Tubal, quer dizer, daquela região, o Gog. E o Magog são esses povos que habitam nessa região aí do Cáucaso, perto do Mar Negro. Agora, Meseque e Tubal, já é outra pessoa que vai falar? Meseque e Tubal, eles são dois dos 7 irmãos, filhos de Jafé também, filho de Noé. E a gente já até falou no item anterior, né, dando uma geral sobre eles aqui, que inclusive os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal e Meseque. Todos esses pertenciam aos jafetitas, né? Os filhos de Jafé. E eles dão a origem a esses povos que estão se coalizando, fazendo coalizão para vir para a destruição de Israel. A gente já sabe que esses povos aí sempre foram contra Israel. Isso aí, ao longo da história, a gente vê que eles são contra Israel. Porque, inclusive, só quem crê no único Deus verdadeiro assim, é Israel. E esses outros povos todos foram influenciados por vários deuses, né? Vários deuses. E eles, nesse último tempo, com o espírito do anticristo, eles vão negar o Deus verdadeiro, a religião judaica, os princípios judaico-cristãos. A gente já está vendo isso acontecer, né? As pessoas se levantando contra os princípios judaicos cristãos. E, como eles são ateístas, atualmente uma boa parte é ateísta, não crê em Deus nenhum, eles vêm para destruir o povo de Israel. Mas, como está escrito na palavra, o Senhor diz, e farei que eles caiam, né? Eles vão cair nesses montes de Israel e vão conhecer que o Senhor é o Santo de Israel. Eles vão saber quem é Deus. Esta expressão é tão interessante, este refrão, ele é repetido mais de 60 vezes dentro do livro de Ezequiel. E saberão que eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. Tanto para Israel foi dito, como para as nações que vierem contra eles. Porque Israel, eles já tiveram a ocasião de
descobrir quem é Deus, né? E é tanto que passaram pelo Holocausto, e a gente vê que as pessoas que passaram pelo Holocausto, nota-se que... E pelas cruzadas também, irmãos. Pela maldita Inquisição. Eles não negavam o Deus de Israel. Eles morriam dizendo: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então Israel já está convicto de que só o Senhor é Deus. Agora, as outras nações precisam saber quem é o Santo de Israel. Por isso, Deus vai congregá-los ali nos montes de Israel para mostrar quem ele é. E vai tomar a defesa do seu povo. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. No capítulo 39, versículo 5. O Senhor fala através de Ezequiel. Eles vão cair. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei bem, conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá. A palavra é bem enfática, né? É como que estava muito próximo, embora estava distante de Ezequiel, né? Não era uma guerra que ia acontecer nos dias de Ezequiel. Era uma coisa para o futuro. Mas nós estamos vendo que está bem próximo de acontecer nos nossos dias. Não Muito sei bem, se eu professor. vou ver, mas eu estou achando Muito que está bem. muito próximo É de verdade. acontecer isso aqui. Muito bem. Então, resumindo aqui, temos o povo do norte, né, que vai se reunir na coalizão com Gog, também o povo do sul, né, e vai chegar também aquele pessoal do sul lá, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, do Mar Negro, do Mar Cáspio, e aí vão, né, que os persas, que são os atuais iranianos, né, e assim nós vamos concluindo aqui a sinopse do item 2, dizendo que no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar e um território, né, ao contrário lá da É, profecia lá de Apocalipse, né, que Og e Magog são personagens reais, né? Muito bem. Vamos agora entrar no item número 3. Vamos ver justamente esse contexto escatológico da lição de hoje, né? O professor Raul Soares vai nos trazer aqui essa, digamos assim, posição, né? Alguns teólogos concordam, né? Outros teólogos discordam dessa posição, que são correntes de interpretação bíblica, né? Da escatologia bíblica, a respeito de quem é Og e Magog no contexto atual e quem é que aparece nesse contexto como o ator, digamos assim, principal, professor Raul Soares, aqui tratando sobre o contexto escatológico no item 3, o que é que nós podemos acrescentar para os nossos alunos? Bom, essa profecia, como bem falou a irmã Milde, ela diz respeito a coisas que vão acontecer. Né? Ezequiel profetizou e aquilo que ele profetizou cumpriu-se. Agora, tem coisas que ainda vão se cumprir. Por exemplo, essa batalha liderada aí por Gog. Né? Agora, é importante deixar bem claro para os alunos que esse Gog e Magog aqui, essa batalha, não se confunde com a batalha do Amargedon, que está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Essa aqui é uma outra batalha. Também é verdade. não é a mesma batalha da batalha de Gog e Magog lá em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 8. Porque Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, é uma batalha depois do milênio. Ou seja, depois que Jesus reinar sobre essa terra por 1000 anos. Porque quando Jesus vier reinar na terra, o Satanás estará preso, e aí, depois de 1000 anos, ele será solto. E aí sim, ele enganará as nações e haverá aquela batalha lá do Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Então, deixa bem claro que esse Gog e Magog aqui vai acontecer antes da grande tribulação. É Essa verdade. batalha que nós estamos estudando aqui, né, irmão Milde? Estamos estudando que essa batalha aqui vai acontecer antes da grande tribulação. Nós vivemos em tribulação, irmãos.
mas não é a mesma coisa da grande tribulação. A É grande verdade. tribulação, a igreja não vai passar. Tribulação a gente vai ter, Jesus disse, não vão ter aflições, né? Seremos atribulados, mas não é a grande tribulação. Essa batalha, ela vai acontecer antes da grande tribulação. Veja que, e eu quero chamar a atenção, caros professores, para uma coisa muito importante, que é o fato de nós estamos falando aqui de questões espirituais. Veja aqui, por que todas as nações, como já bem falou o irmão João, a irmã Milde, do norte, do sul, os dois filhos de Noé contra o outro filho, o Jafé e o Cam contra o Sem, por que esses povos todos vão perseguir Israel? Israel representa o povo de Deus. O povo de Deus. Então, é uma batalha espiritual, é uma batalha onde o diabo, de alguma maneira, ele quer atingir as coisas de Deus, aquilo que Deus tem prazer, porque ele não pode atingir a Deus, porque o diabo não é nada em relação a Deus, não tem nem capacidade de chegar perto de Deus, então ele quer atingir o povo de Deus, a quem Deus ama. Então, é uma batalha espiritual, certo? Que nós estamos tratando aqui, porque por trás das ações, por trás das ações das nações, das pessoas, existe um ser maligno influenciando essas pessoas para combater este povo que, como bem falou a professora Milde, é o povo que tem prazer em observar a lei do Senhor, que tem prazer em honrar a Deus, adora o único Deus verdadeiro, que é Jeová. Então, essas nações que estão aí enveredando pelo satanismo, pelo ateísmo, né, e estão criando muitas coisas novas, muitas novidades, para se rebelar, para mostrar sua rebelião contra Deus, eles vão ter raiva do povo de Deus e eles vão guerrear contra o povo de Deus. Então, no contexto escatológico, né, essa guerra vai acontecer antes da grande tribulação. E é interessante, né, como já falou a irmã Amilde, que a palavra chefe em hebraico é Rosh, né, que significa cabeça, chefe, e aí tem uma semelhança aí com Gog, que aí esse homem aqui, o Genésios, que viveu no século XVIII, né, início do século XX, século XIX, Genésios, ele, por uma semelhança de sons, ele atribui, né, Rosh à Rússia, ou seja, ele inferiu. E é daí que vem essa explicação. Isso não, como está bem aqui na lição, isso não é um pensamento dos pentecostais, nem dos dispensacionalistas. Isso é a ideia deste cidadão aqui chamado Gesenius, certo? Então, ele inferiu. Agora, o mais importante do que a gente saber quem é que representa hoje Gog, Magog e todas essas outras nações aí, o mais importante saber do que é mais importante saber o que é mais importante saber é que Deus abençoa, protege o seu povo, e essa coalizão, por mais que do ponto de vista humano, material, um arsenal bélico poderosíssimo, ele não vai ter êxito em relação ao povo de Deus. Por quê? Porque Deus está no meio do povo. Então o povo não será abalado. Tá? Então, é uma notícia boa para o povo de Deus. É uma notícia de restauração, de avivamento, porque nós estamos falando aqui do livro de Ezequiel, que estamos tratando aqui da restauração do povo. O povo se converteu, o povo se consertou, o povo reativou a aliança, e agora Deus está no meio do seu povo e está protegendo de todos os ataques, de todas as investidas, por mais poderoso que seja o exército inimigo. Muito bem. Muito bem, professor. Uma colocação muito pertinente, né? E explicou bem essa origem desse termo, e é interessante, eu reforço aqui a colocação do professor Raul Soares. Na verdade, o mais importante no contexto dessa lição é nós tirarmos os propósitos que Deus mandou aqueles oráculos, né? São 7 oráculos aí nesse contexto aí, né? Que dá a ideia, né? Tem 7 oráculos, tem os 7 meses que os corpos vão ficar expostos, né?
também tem mais nesse contexto aí dos 7 anos, né, que as armas iriam ser consumidas. Então, imagine, irmãos, 7 anos que vão ser usado as armas como combustível. Então, se a gente apontar lá para o futuro, são armas potentes, né? São o quê? Tanques de guerra, né? Seriam o quê? Grandes instrumentos bélicos que seriam usados como combustível para a nação de Israel, né? Aproveitando-se disso aí. Então, esse 7 dá a ideia de plenitude, né? É o número bíblico que dá a ideia de plenitude. Então, e é o número de Deus também, né? O número da perfeição, né? Então, o mais importante da lição de hoje é nós trazemos os propósitos, né? Vamos trazer, então, a conclusão da lição, né? Eu vou convidar a professora Milde para trazer aqui as suas considerações a respeito da conclusão da lição a que nós chegamos, né? A importância, né, de saber quem a respeito dessa invasão, porque é importante, né? O professor Raul Soares já trouxe essa importância, esse objetivo, né? Mas vamos trazer aqui também a nossa professora Milde para trazer a conclusão, o fechamento da, da lição no que tange a toda essa guerra, qual é o propósito de Deus e que lições, né? É interessante notar também, professores, é que a gente precisa, caros alunos, trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Nossa vida pessoal. E assim, eu convido a professora Amilde para trazer essa palavra de conclusão da lição. E, em seguida, o professor Raul Soares. É interessante notar que, como a gente já falou no item anterior, que, de um modo geral, os povos que não creem em Deus, eles têm realmente ódio, né, dos filhos de Deus, né? Os filhos dos malignos, eles têm ódio dos filhos de Deus. E há muitos planos genocidas ao longo da história, né? Querer destruir a nação, destruir os povos. E nós vemos a própria Igreja do Senhor já foi vítima também, muitos, e ainda continua sendo vítima daqueles que não creem em Deus, querendo destruir o povo de Deus, mas eles não vão ter vitória, porque a vitória é do povo de Deus e a vitória é de Deus, né? E aqui nesse capítulo 38, nos versículos que não estão na lição, mas é interessante que a gente veja, o Senhor fala através de Ezequiel: virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Quer dizer que Deus, o próprio Deus vai movê-los, né? Para ele vir ao território de Israel, para conhecer, saber quem é Deus. No fim dos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Uhum. Quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. E aqui Ezequiel fala como que fosse algo que Deus já tinha previsto através de outros profetas. Porque ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram os largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel.
Uhum. Então, eles serão atraídos Uma- para serem julgados. E o próprio Israel vai tremer, sabendo a quem eles servem, né? Eles vão ter consciência do Deus a quem eles servem, que é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, poderoso para salvá-los também. Porque Sim. disse no meu zelo, no furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão e precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Eles vão se matar uns aos outros e vão cair nos montes de Israel. Vai ser uma carnificina muito grande, uma coisa muito tremenda. Agora, para nós que somos cristãos, nós temos que estar alerta, porque essa guerra está muito próxima de acontecer. Como nós cremos que não vamos passar pela grande tribulação, e esta guerra ela vai dar início à grande tribulação, ela vai ser juízo sobre todas as nações que se levantaram contra Deus, que se rebelaram contra Deus, e o crente precisa estar atento, alerta, para estar pronto com a sua lâmpada acesa, não é? Como as virgens prudentes, com azeite, para não sermos surpreendidos, não é? Para que possamos ser livres. Como está escrito lá em Lucas, ser havidos dignos de evitar todas estas coisas, Glória a Deus. sermos arrebatados pelo Senhor, para sermos havidos dignos de evitar estas coisas. Por isso, devemos estar alerta, vigilantes, orando, sempre atentos, procurando fazer a vontade de Deus. Porque o nosso Deus não falha, a sua palavra é fiel e verdadeira e vai se cumprir em breve. Amém. Professor Raul Soares, se a sua palavra no contexto da conclusão da lição de hoje. Bom, João, como nós já dissemos, a gente sempre tem em mente o aspecto espiritual, né? E nós estamos vendo aqui que Deus está sempre interessado em abençoar os homens, em salvar os homens, e está aqui um versículo no capítulo de número 18, versículo 23, diz assim, Deus falando, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, essas pessoas que vão se levantar contra Israel, Deus as ama. Deus não tem prazer na morte delas. Infelizmente, elas serão derrotadas porque elas não vão aceitar o perdão de Deus, a bênção de Deus, o convite bendito do Senhor para que eles se convertam e sejam transformadas, né? Então, uma coisa é certa, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Deus não tem prazer nessa guerra de matar, de destruir essas pessoas. E o povo de Deus, o povo de Israel, estava distante do Senhor, eles imaginavam que não havia mais solução para eles. Está aqui no capítulo 33, versículo 10, diz assim, tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo. Ora, era o povo de Israel que dizia, quando estava no cativeiro, eles estavam no cativeiro, mas quando Deus ainda não estava falando nada de restauração. Visto, o que eles diziam, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Ou seja, eles diziam, não há mais jeito para nós, não há solução para nós. Mas aí Deus, como sempre, demonstra a sua bondade, no versículo imediato, o versículo 11, diz, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos,
Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então veja que Deus está, mais uma vez, ajudando o povo, alertando o povo, dizendo: se convertam para que vocês, né, vivam plenamente, sejam abençoados. E concluindo, irmão João, uma coisa é certa: a profecia é verdadeira, o povo será restaurado, o povo está sendo restaurado, né, porque você se converter ao Senhor. Deus estará com o seu povo. Ninguém poderá destruir o povo de Deus, porque Deus destruirá o inimigo do povo dele. E haverá paz plena e felicidade total. Então, Deus sempre vence. E louvado seja o Senhor. E a nossa oração é que nós estejamos do lado do Senhor, porque o Senhor sempre vai vencer. O Senhor é eterno e que Deus continue abençoando os professores, abençoando os seus alunos e nos dando novas oportunidades de meditarmos e aprendermos mais na palavra de Deus. É interessante lembrar, irmão Raul, que quando Deus traz juízo, ele já esgotou todas as possibilidades, ele já deu a oportunidade para esse povo se arrepender. É uma rebeldia tremenda que faz com que eles se levantem contra o Senhor só para morrer. Mas Deus não tem prazer, realmente. Está escrito na sua palavra. E ao longo de milhares e milhares de anos, Deus vem trabalhando a humanidade para que se arrependam, para que creiam nele. Mandou Jesus, o dom, não é? Gratuito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que a gente está vendo hoje? As pessoas se levantando contra o Filho de Deus, contra o seu Filho. É como está escrito no Salmo 2, no Salmo 8, amotinaram-se as gentes e se levantaram contra o Senhor, não é? Infelizmente, o juízo vem por isso, porque as pessoas não se arrependem, as pessoas não levam em conta a misericórdia de Deus, zombam de Deus. Na realidade, zombam de Deus e da sua palavra. E nos tempos atuais, a gente está vendo que a Rússia ela está aliada ao Irã. Não é uma coisa assim muito parecida, né, com uma configuração já dos termos, né? Verdade. E vai congregar muita gente, vai chamar muita gente que comunga da mesma ideia, né, de destruir Israel. Só que o povo de Deus não será destruído. E Deus vai mostrar quem ele é e o poder dele para livrar e para guardar o seu povo. Eles vêm querendo invadir a Palestina e tomar de Israel a sua terra, tomar Jerusalém, implantar o reino do anticristo, mas que será por pouco tempo, não é? Vai ser por pouco tempo, nós acreditamos assim pela palavra. Muito bem, graças a Deus, né, por esta lição, né? Chegamos ao final, graças a Deus, né, professores? A jornada foi difícil, mas a graça do Senhor nos ajudou e nós louvamos a Deus por esta bendita oportunidade. E só uma palavra de resumo aqui, sintetizando o que os irmãos fizeram aqui, trazer para você, meu caro professor, a orientação, né, de que não se preocupe muito com nomes, né, e tem muitos termos, né, que você vai precisar usar. Você pode usar um quadro, né, o projetor lá e citar esses lugares e esses povos. O mais importante é nós sabermos, né, que foi o propósito de Deus em toda essa profecia, né, que primeiramente, trazer o cumprimento, como bem lembrou o professor Raul Soares, o cumprimento das profecias, né? Essas profecias, né? Falando Deus, ele cumpre. É prego batido e ponta virada, não tem jeito. Se Deus profetizou, vai acontecer. Essa profecia aqui, especificamente, também, lembrando aos professores, e é um alerta importante que os professores já trouxeram no começo da lição e durante a lição, não retrata o Armagedon, né? Aquele Gog e Magog lá de Apocalipse, não. É uma outra batalha que o povo de Israel vai enfrentar, né? A Israel restaurada, e o cumprimento da palavra de Deus
a lealdade de Deus, a aliança com seu povo, como lembrou bem o professor Raul. Também temos a manifestação da glória de Deus, tem lá em Ezequiel 39:13, né? A glória de Deus havia se afastado do templo. Os irmãos lembram quando a gente estudou? Não foi? Foi. Deus se afastou, subiu no monte, a glória, né, junto com o anjo do Senhor, foi embora e deixou o povo no meio daquela idolatria toda. Agora Deus vai revelar a sua glória, como o povo de Deus era aquele que detinha o nome de Deus para proclamar aos povos, como o povo de Deus se afastou, né, como bem lembrou os irmãos aqui, agora o que acontece? Chega Deus e vai zelar pelo nome dele. Já que Israel não zelou, Deus tinha que intervir. Então ele trouxe o povo do Og, Magog, né, aquela região, e todas aquelas nações confederadas, 7, não é isso, professor? 7 nações São ali, seis. representam 6, né? 5, Gog mais 5. Pronto. Junta todas aquelas nações confederadas, vem invadir Israel, né, representando toda aquela totalidade de inimigos de Israel. O que é importante dizer é o quê? Israel tem inimigos? Tem. Hoje ele ainda tem. Os inimigos vão se levantar, como bem lembrou a professora Amilde, né? E a glória de Deus vai chegar, porque Deus vai vencer e vai servir de testemunho a gente, para que as pessoas saibam que ele é o Senhor de Israel e o Senhor do seu povo. Muito bom. Então, nós estamos aqui encerrando, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar convosco, não é que vocês possam, não é fazer como normalmente o professor Sérgio Lins aconselhava, né? Dê um likezinho aí no vídeo, né? Compartilhe ele, coloque no grupo da sua igreja. A sua igreja tem vários grupos, né? Nossa igreja tem vários grupos, né? Cada congregação tem muitos grupos, né? Nós temos vários grupos de interação. Compartilhe esse vídeo quando ele for publicado, né? Normalmente na semana anterior à lição, e assim você pode beneficiar outros também com o ensino da palavra de Deus e com esses subsídios. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor Raul Soares e da professora Amilde Praxedes e sua saudação final. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão na audiência do nosso podcast. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade e eu espero que tenha contribuído, né, com algum subsídio para a preparação da aula dos nossos amados professores, colegas. Amém. Professor Raul. Pai do Senhor também, para todos os irmãos, e foi um prazer estar com os irmãos aqui, contribuindo de alguma maneira, né? Espero que seja útil, como falou a irmã Amilde aí. Muito bem, então a paz do Senhor, Deus lhe abençoe e até a próxima oportunidade. Continue acompanhando as publicações do podcast EBD em Síntese nas mais diferentes faixas de ensino, né? Você é adulto, mas pode compartilhar com seu filho adolescente, com seu filho que é jovem, e assim vamos aprender mais do Senhor. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus nos permitir. Até o próximo.